Meus irmãos, a paz do Senhor, iniciando mais um quadro Pergunte ao Pastor. Lembrando, para que você dê o seu like neste conteúdo, para que você se inscreva nesse canal, para que você fique atento com as novas publicações de um conteúdo extremamente edificante sobre a tua vida. Interaja conosco, faça a sua pergunta e nós iremos respondê-la dentro das Escrituras Sagradas em nome de Jesus. O internauta que nos segue no Instagram fez a seguinte pergunta: Pastor, o que é ficar no banco? Vamos lá. O ficar no banco é um termo bastante usado quando um pastor precisa disciplinar alguém dentro da igreja. E essa disciplina, ela vem por qual motivo, pastor? Ferir os princípios bíblicos e aquilo que é uma doutrina da igreja. Então eu vou usar um termo para exemplificar, melhor dizendo, sobre ter relação sexual antes do casamento. Isso é algo que Deus proíbe. Então, para aquele que namora, para aquele que ainda não é casado, a Bíblia, ela diz que isso é proibido. Então, se você tem alguém que exerce uma função, um trabalho dentro da igreja, tem um ministério, e porventura ele começou a ter essas práticas, então ele precisa ser afastado do seu ministério para ser disciplinado. Amém? Então o termo ficar de banco é afastar alguém do seu ministério para que ele possa ser disciplinado e logo em seguida ele retoma o teu ministério e segue em frente. Amém? Seguindo com as perguntas. Pergunta número 2. Como o Senhor soube que era hora de ser pastor ou o chamado de pastor? Difícil responder essa pergunta, porque não é uma receita de bolo pronta. Deus usou algumas pessoas para falar comigo de uma maneira bastante inusitada, dentro de uma oficina mecânica. Alguém parou e falou assim: você vai dirigir igreja, pastor? E eu era apenas um diácono, e eu falei: você tá doido? E a resposta daquela pessoa foi: sabe tu como Deus opera? E essa frase, ela cravou no meu coração, porque dentro da minha ótica humana, em todos os aspectos, era impossível eu chegar a ser um pastor, entendendo que é uma função, uma chamada de extrema confiança da parte de Deus, e também pastorear uma igreja. Mas aquela profecia, aquela palavra, ela entrou no meu coração. E a partir daí algumas coisas foram acontecendo, e quando eu recebi a notícia que eu seria ungido a presbítero, então ali eu entendi que havia um propósito de Deus pastoral sobre a minha vida. Aí os acontecimentos, eles foram se encaixando, e Deus se responsabilizou de colocar cada um no seu tempo, cada um no seu lugar. Mas não existiu uma data específica, um evento especial que determinasse a partir dali que eu se tornaria ou seria um pastor. Mas existiu todo um processo de Deus, de lapidação, de crescimento, de se humilhar, de reconhecer o quanto nós somos fracos, porque se tornar pastor não é se tornar grande, é descer um degrau e é servir aqueles que são os mais necessitados. Amém? Próxima pergunta. Lembrando a você, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e de continuar nos acompanhando neste trabalho tão especial feito pelo YouTube. Próxima pergunta. Não ser batizado no Espírito Santo significa que eu estou orando pouco? Olha que interessante. Quando nós falamos de Espírito Santo, Atos número 2 traz com bastante clareza a descida do Espírito Santo, e a palavra fala que ali aqueles homens foram tomados e falavam línguas estranhas. Então, se existe uma regra, um paradigma de que falar em línguas estranhas ou em variedades de língua é a forma de você testificar que você foi batizado no Espírito Santo.
é uma das evidências, amém? Então, quando você tem o dom de variedade de línguas, é uma das evidências do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas o receber o Espírito Santo, isso acontece no momento em que você renuncia aos seus pecados e que você aceita ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por quê, pastor? Porque, na grande maioria, irmãos, nós precisamos do auxílio de Jesus e do Espírito de Deus para se libertar de algumas coisas. A maioria das pessoas entram dentro de uma igreja com vícios, com problemas financeiros, com inúmeras situações que elas não conseguiram resolver sozinhas. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele se torna o seu ajudador. Então, o vício que você não consegue vencer é o Espírito Santo que te ajuda a vencer. A depressão que você não conseguiu vencer com medicamentos é o Espírito Santo que já habita em você, que começa a te fazer vencer. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, renuncia aos seus pecados, o Espírito Santo de Deus, ele já começa a habitar. Daí pra frente, a responsabilidade de manter este templo limpo e acessível para o Espírito de Deus continuar fazendo morada, passa a ser uma responsabilidade individual de cada um. Como, pastor? Tendo uma vida de santidade, uma vida de renúncia e uma vida de busca ao Senhor Jesus, amém? Então você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Seguindo com as perguntas. O que é ser batizado no Espírito Santo? Muito parecido, né, daquilo que nós respondemos há pouco, né? A impressão que dá é que nós precisamos evidenciar de alguma maneira externa que nós temos o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para aquele que busca Deus, é para aquele que renuncia a tua vida, é para aquele que se compromete com os princípios bíblicos, é para aquele que tem uma vida de renúncia em todo o tempo. Então você recebe do Senhor o Espírito Santo, amém? Você não se torna menos espiritual se porventura você não fala em línguas. Não quer dizer que você não tem o batismo do Espírito Santo se você não tem o dom de variedades de língua. Amém? Você tem o Espírito Santo porque você tem uma vida reta e íntegra para com o Senhor. Não se esqueça, continue deixando o seu like nos vídeos, continue se inscrevendo, continue compartilhando este conteúdo e continue interagindo conosco para que nós possamos contribuir com um material edificante para a sua vida, amém? Seguindo aqui, uma pergunta também atrelada ao Espírito Santo. Quero ser batizado no Espírito Santo, como eu faço? Muito parecido. Não existe uma receita de bolo, senão Deus não trabalharia de maneiras diferentes e em individualidades. Então não existe uma receita de bolo, não é uma quantidade de tempo que você ora, não é uma quantidade de tempo que você jejua, mas é sim uma constância diante da presença de Deus. É o seu se aprofundar na palavra, é o seu se aprofundar nos princípios bíblicos, é você compreender que quanto mais vazio você estiver de si mesmo, mais cheio da presença do Espírito Santo você se torna, é reconhecer que você é totalmente dependente do Senhor. Então, esse agregar do Espírito Santo, este crescer do Espírito Santo, ele se torna automático. Isso precisa ser constante em nossas vidas. Um pouquinho que você busca hoje, um pouquinho que você busca amanhã, a santidade que você vai aumentando, ela vai te credenciando a ser cheio do Espírito Santo e dentro do termo perguntado, ter o batismo do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos aqui encerrando mais um quadro, Pergunte ao Pastor. Faço votos que você tenha desfrutado dessas perguntas e também dessas respostas. Faço voto que ela tenha sido edificante em sua vida, em seu lar e principalmente sanado as suas dúvidas. Que este material chegue até você através
da palavra de Deus, que você possa continuar nos acompanhando, seguindo nosso canal e compartilhando este conteúdo para que vidas sejam alcançadas. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e eu te espero no próximo quadro Pergunte ao Pastor.